Deus. Amém? Vamos ler para ganhar tempo. Só um versículo que diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que toda a nação as ouçam, então virá o fim. Amém, meus irmãos? Pode sentar dando glória ao Senhor Jesus. Foi dado esse tema nessa noite para a gente estar pregando da parte da palavra de Deus, o desafio da missão no meio digital. Glória a Deus. Mas essa passagem a gente vê que Deus está dizendo que Ele tem uma missão que vai do princípio ao fim. O Senhor Jesus, Ele tem uma missão de pregar o seu evangelho, de anunciar que o seu evangelho alcance todas as nações. A gente vê que esse evangelho do Senhor, essa missão, ele começou lá no começo, e ele até hoje está pregando, está falando para a sua igreja, que o evangelho do Senhor Jesus vai ser anunciado em todas as nações. O apóstolo Paulo sabe tanto dessa missão, que na sua carta aos Filipenses, ele diz: tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. E a gente olhando, glória a Deus, essa passagem que foi dada para nos trazer nessa noite, eu vejo que o Senhor Jesus, quando está, essa passagem ela fala sobre o acontecimento futuro. Glória a Deus. E no versículo 3 do capítulo 24, Jesus está reunido com seus discípulos. Então, os discípulos fazem duas perguntas ao Senhor Jesus. Ele diz: digas quando isto vai acontecer. Essa pergunta, a primeira pergunta que os discípulos fazem é sobre a destruição de Jerusalém. E a outra pergunta, ele pergunta: que sinal indicará a sua volta a fim dos tempos? Glória a Deus. E Jesus vai responder: não deixe que ninguém os engane, pois muitos verão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e muitos se enganarão. Essa passagem a gente observa que Jesus ele já está alertando para a sua igreja, quando ele está alertando para os seus discípulos, que aqui ele está falando dos falsos profetas que há de se levantar. E a gente olha isso como no meio digital, que muitas pessoas se levantando, pregando as falsas promessas do Senhor. E se você não tiver por dentro da palavra, você vai começar a engolir essas falsas palavras. E o Senhor ele dá essa orientação. E no verso 6, vocês ouvirão falar de guerra e ameaça de guerra, mas não entrem em pânico, sem necessidade, que essas coisas irão de acontecer. Ele já está dizendo que você está vendo o que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo em todo o mundo, em toda a nação. Glória a Deus. E a gente olha, mas no verso de número 13, ele vai dizer: mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Glória a Deus. Isso é uma passagem que o Senhor ele está tendo uma ordenância de seu evangelho ser pregado a todas as nações. Antigamente o evangelho do Senhor Jesus ele era escrito pelo apóstolo Paulo através de carta. A gente sabe que a dificuldade para o evangelho ser alcançado era muito diferente. Já hoje a gente tem a facilidade de o evangelho alcançar outras nações. A gente vê que a internet tem chegado em vários lugares. Eu digo, por onde eu trabalho, tem lugar que eu vou me visitar por aí, que eu digo, a internet já chegou aqui. Tem ilha que você mal tem pessoas, mas a internet já está lá. E isso é um meio que está hoje desenvolvido para poder o evangelho do Senhor ser pregado para todas as nações.
Por isso que ele está dizendo que suas boas novas serão anunciadas a todas as nações. É uma ordenância do Senhor Jesus. Lá em Mateus 28, 19 e 20, ele vai falar sobre a grande comissão do Senhor, a última reunião do Senhor que ele faz com os discípulos, e ele dá uma ordenância: pregais o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixa uma ordenância para a igreja, para pregar o Evangelho. Mas o tema de hoje é o desafio da missão no meio digital. Sabemos que foi falado aqui nessa noite sobre os desafios, sobre a importância do meio digital e na igreja. E sabemos que o primeiro desafio da igreja, do meio digital para a missão, é o medo. Mas sabe aonde veio que esse medo acabou? Quem se lembra da pandemia, que a igreja foram fechadas, muitas igrejas não poderiam ter culto mais, as igrejas tiveram que se desenvolver em live para poder que o Evangelho alcançasse aos irmãos. Isso foi um despertamento para a igreja, para que começasse a desenvolver a mídia, para que o Evangelho alcançasse outras pessoas. Glória a Deus. Essa é a importância do meio digital, que a gente saiba usar ele como uma ferramenta para fazer missões, para fazer evangelismo. E temos que ter bastante cautela, porque do jeito que ela é boa, também ela pode estragar pessoas. Porque através da internet, pessoas se dando como o Evangelho, fazendo coisas na internet que não agrada a Deus. Pois nós que temos conhecimento da palavra, temos que estar bastante atento nessas palavras que irão colocar na internet. Pessoas que gostam de fazer live, observar essas palavras que você vai falar, se vai edificar você, para poder edificar as pessoas lá fora. Se está edificando você, após você pode edificar pessoas aí fora, porque não é de qualquer jeito que vamos falar na internet, para não envergonhar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o meio digital, as plataformas priorizam alcançar engajamento, clique, diferente do mundo digital, que busca números de entretenimento. A gente vê que tem pessoas querendo alcançar bastante like, bastante entretenimento, mas esquece de alcançar a importância, o que é necessário, que é as almas que estão lá do outro lado. Não importa se o seu vídeo chegou a quantidade de pessoas, importa se pelo menos o seu vídeo alcançou uma alma para Cristo, que é isso que o Senhor quer de mim e de você, que o nosso vídeo, que aquilo que você coloque na internet, seja edificante para a vida que está necessitada. A internet, ela tem tirado muita atenção das pessoas. A gente vê que a internet, ela também causa muitas situações. A internet hoje, glória a Deus, algumas pesquisas vão dizer que 3,2 milhões de pessoas estão conectadas no mundo, e crescimento 10% em relação ao último dado publicado de 2014. No Brasil, 58% da população está conectada. E no Brasil, o IBGE, em 2014, afirma que mais de 95 milhões de brasileiros possuem acesso à internet. Veja como a internet foi um meio de comunicação que veio expandindo para que o Evangelho do Senhor alcance aquilo que você não pode alcançar. O Evangelho eu vejo muitas vezes quando eu estou vindo no carro dirigindo. Antigamente a gente via rádios, a gente via só aquele rádio pegando, muitas vezes pré-televisão. Mas hoje a internet, ela está tomando bastante, a tecnologia está tomando bastante avançamento, que está alcançando lugares que eu e você já imaginou ter chegado. Glória a Deus.
E o que a gente vê, quando você vê, eu já vejo muitos no rádio, quando as pessoas estão pregando, e pessoas se convertendo após a pregação. Isso pode acontecer através de um vídeo que você esteja postando, através de uma live que você está fazendo. Se aquela live você está oferecendo a Deus, se aquela mensagem que você compartilhou está oferecendo a Deus, essa aí vai ser edificante para as almas lá fora. E apenas um versículo que você muitas vezes compartilha, esse versículo alguém pode ler e pode ser edificante para alguém lá fora, e você mal imaginar. Mas o que devemos também se preocupar é com o quê? Com o desafio que a internet não venha substituir a igreja, mas sim venha se unir para fortalecer a igreja. Porque muitas pessoas sabem que tem igreja que fica fazendo live no culto, o culto está ao vivo, e tem pessoas que podem dizer: eu não vou para o culto hoje não, vou ficar em casa, vou assistir pela internet. E não podemos deixar isso. A internet deixa para ela alcançar pessoas que não podem chegar, pessoas em outro lugar, que não está podendo chegar na casa do Senhor, mas você pode, pois venha fazer parte. Glória a Deus. Para levar a verdadeira informação, precisamos entender e viver o que diz em 1 Pedro 13,15: antes santificais ao Senhor Deus o vosso coração, isto sempre preparado para responder com mansidão. Por que responder com mansidão? Porque sabemos que a internet, dependendo do que você vai fazer, pode se levantar crítica, pode se levantar a palavra ao contrário, e você tem que saber responder com mansidão, porque tudo aquilo que você vai fazer para Deus, o inimigo sempre vai se levantar para querer te entristecer e parar. Não é só aqui não, na rede social acontece também. Eu vejo muitas pessoas quando bota vídeo, bota algo na rede social, se você for olhar lá, o que tem de pessoas parabenizando, mas também o que tem de pessoas criticando, tem muitos. Sabe por quê? Porque o trabalho do inimigo sempre é querer fazer você parar. O inimigo sempre quer lhe entristecer. Mas isso eu digo para você: não pare, não desista, porque você está indo no caminho certo. O que Deus ordenar de levar a palavra a toda a criatura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A linguagem própria do meio digital, história, meme e abreviação. Sabemos que a internet hoje, ela vive muito disso, principalmente hoje na vida do jovem. O jovem lá em casa mesmo escrevendo, que eu digo: não entendo nada. Quando ele vai escrever para mim, eu digo: traduza tudo para mim, meu filho, que eu não entendo isso não. É uma abreviação, e para a gente fazer a palavra de Deus, temos que fazer a palavra bastante simples e verdadeira, para quem estiver lá do outro lado saiba o que você está falando. Aleluia, glória a Deus. Não podemos viver só de like e de fotos. Temos que ser verdadeiros na nossa vida. Temos que ser bastante verdadeiros no que vamos fazer na obra do Senhor Jesus, porque não devemos mostrar aqui quem somos na internet e outras não. Temos que ser aqui na internet, onde você estiver, você tem que mostrar que Cristo é na sua vida. Glória a Deus. E a internet, principalmente, a gente vê bastante coisas que acontecem. Ela não só vem também, ela vem para trazer coisa boa, mas também, se você não vigiar, ela vem para me derrubar. Isso acontece muito. A gente vê lá sendo destruído através de quê? Através da internet. Pessoas do mundo dos evangélicos sendo destruídos através da internet. Por isso que a gente sabe, temos que saber fazer, dizer que Cristo é em você. E o que você for fazer na internet tem que estar debaixo da orientação de Deus. E não pense que você está fazendo na internet que você não está escondendo não. Que Deus está vendo o que você está digitando. Deus está vendo o que você está falando.
Glória a Deus. A vida da internet acontece também crimes. São combinados através da internet. Pornografia. Pessoas que muitas vezes usam a internet para falar uma coisa, mas muitas vezes estão compartilhando outra. Até pessoas evangélicas, meus amados. E a internet pensa, não, eu estou na internet, ninguém está me vendo. Mas Deus está vendo. A internet, Deus está vendo o que você está fazendo na internet. Se é por bem para a obra dele, se é coisas erradas, ele está vendo. E tudo nós vamos prestar conta a ele. Glória a Deus. A internet, que viemos usar ela para fazer missões, para que viemos fazer a vontade do Senhor Jesus, para que através da internet viemos resgatar vidas lá fora, que através da internet você venha anunciar o culto que vai haver. E isso que nós temos que fazer. Não perder tempo na internet, ou falando de A, falando de B, vigiando para lá e para aqui, não, amado. A gente tem que ser crente, aqui em casa, no trabalho, na igreja, na internet. Temos que saber que somos filhos do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Aleluia! Glória a E Deus! para encerrar, Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado é o seu nome, Jesus. nosso desafio é traduzir o Evangelho perto da essência. 1 Coríntios 9:22, parte A, vai dizer: Paulo está dizendo nas suas cartas: quando eu estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Ele está dizendo, quando está com os fracos, ele se torna fraco para levar os fracos a Cristo. Apoie você, o que você for postar, você veja que aquilo, se é bom para você, se vai edificar alguém lá no outro lado, para poder você postar. Se aquilo não está edificando você, apoio não vai edificar ninguém. Apoio não poste. Não é tudo que a gente vê que a gente deve compartilhar. A gente tem que vigiar naquilo que você vai compartilhar para o seu irmão. Temos que ver o que vamos compartilhar. Está acontecendo muita coisa por aí na internet. Muitas. O mais que você vê é heresia. O mais que você vê é pessoas sendo crentes dizendo que é isso, que é aquilo outro. E muitos, através da internet, dizem: não precisa ir para a igreja mais não. Isso é o pior erro. Sabe o que é isso? A Bíblia diz: por falta de conhecimento, meu povo padece. Quando você busca o conhecimento, você vai saber a verdade, vai saber a realidade, e você vai saber usar a ferramenta correta para buscar pessoas para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! E nós, nessa noite, que viemos entender que a internet, ela serve para uma boa obra, mas também ela serve para destruir. Principalmente os jovens que estão diariamente na internet. Ele tira bastante atenção. Foi feito aqui, o que o jovem falou aqui realmente é verdade. O jovem, ele começa a estudar, mas quando ele bota o celular perto, é o WhatsApp, é jogo, é Instagram, é todo tipo de rede social. E hoje em dia, irmão, não só está expandindo para o jovem não, para os adultos também. Eu digo, tem uma tia da minha esposa, que ela, quando ela começou a mexer na internet, misericórdia. Se faltar a internet na casa dela, ela sai pedindo o vizinho todo dia para poder conectar o celular dela, irmão. Ela fica doida. Eu digo: cuidado, minha filha, você vai endoidar. Eu disse a ela: começa a ver tanta coisa na internet que ela já está ficando até com depressão. Tanta coisa ruim ela posta. Eu digo: não olhe para as coisas ruins, olhe para as coisas boas. Já está começando a ficar, para você ver que a internet entrou tanto na mente dela que ela não queria ficar, ela trabalhava lá em casa. Ela não queria nem ficar mais, quer ficar só dentro de casa. Porque se o celular dela ficar sem internet, ela dói. Para você ver também o alcance que a internet pode fazer. A internet tem que saber usar. Ela é uma ferramenta boa, que veio para desenvolvimento, mas também para quem não sabe usar, ela veio para estragar. Amém? Eu agradeço ao vosso.
Deus está vendo como chamas de fogo o que estás fazendo, escondido entre o povo. Não adianta se esconder da presença